dia, quinto ano, mais uma aulinha, né, hoje. Hoje é o que? Terça-feira, 9 de junho, certo? Hoje nós vamos revisar, meus amores, o conteúdo de gramática, porque na próxima semana nós iremos fazer um trabalhinho relacionado aos conteúdos que nós estudamos, tá certo? Então vamos lá. Vamos pegar aqui o livro. Vamos começar pelo primeiro conteúdo que nós vimos na página 16, certo? Nós estamos no módulo 2. 16 a página, vamos lá. Nós estudamos aqui na página 16 e 17 abreviatura e sigla. Lembram? Abreviatura e sigla. Aí nós vimos que quando nós reduzimos uma expressão, ali nós criamos o quê? Uma abreviatura, certo? E quando nós abreviamos uma palavrinha utilizando só letras, aí nós temos o quê? Só, digamos assim, iniciais dessa palavra, aí nós usamos aí nesse caso aí o quê? Siglas. Vamos supor a palavra Ceará, né? A palavra Ceará, eu coloco, nós sabemos que é Ceará. Aí eu, para representar, eu coloco um C e um E. Pronto, aqui já é uma sigla do estado Ceará. A palavrinha Roraima. Roraima. Aí para mim reduzir ela através de letrinhas, eu coloco RR, né? Pronto, aqui já é uma sigla. A palavrinha registro geral. O que é registro geral mesmo? Que muita gente chama de identidade, né? Que registro geral é justamente esse documento e a gente chama de identidade, que é o nosso registro, né? A respeito da nossa identidade, quem somos, né? Então, se eu tenho registro geral, ó, para mim fazer uma sigla, eu pego o R, eu pego o G. Então fica RG. Por isso que às vezes uma mamãe ou algum familiar vai resolver alguma coisa, né? Aí pedem os documentos e dizem assim: me dê aí seu RG. Quer dizer, seu registro geral. Que é a mesma coisa de a sua identidade, né? Então isso são o quê? Siglas. Aí nós temos a parte da abreviatura que nós usamos muito nas redes sociais. Para nós escrevermos mais rápido, né? No lugar de você, nós colocamos um V e um C, né? A palavrinha, deixa eu ver que tem aqui no livro de vocês na página 16. A palavrinha muito, nós usamos um M, um T e um O. Tem gente que nem coloca o O, só o M e o T, não é isso? Então isso são o quê? Abreviaturas, certo? Aí na página, nós estamos primeiro recordando o conteúdo, revisando. Na página 26, nós temos linguagem formal e informal. Vamos lembrar aqui a questão da linguagem formal e informal. A linguagem formal é aquela linguagem mais séria, onde, digamos assim, é escrita como manda o figurino da gramática, da norma padrão, tudo direitinho, sem usar gírias, sem usar abreviações. Isso é a linguagem formal, que nós usamos na escola, para uma entrevista de um trabalho. Nós usamos também quando nós vamos enviar um e-mail para uma autoridade. Nós temos que usar a linguagem formal também, certo? E a informal é aquela que nós usamos, digamos assim, que ela é mais descontraída, né? Que nós usamos com nossos amigos, com nossos familiares, com nossos íntimos, né? E nessa parte da linguagem formal, nós temos que lembrar da linguagem culta, aliás, da linguagem coloquial, perdão, da linguagem coloquial. Porque a linguagem coloquial é essa que nós usamos no nosso dia a dia, né? Essa que nós nos comunicamos com os nossos familiares, com os nossos amigos. Porque a informal a gente vai ter a questão da gíria. E na linguagem coloquial nós vamos ter, digamos assim, de não conjugar um verbo como é para ser, de não ter a concordância verbal como é para ser. Quando eu digo assim, a gente sabe, eu estou usando a linguagem coloquial, porque eu não coloquei o pronome como é certo aí, nós sabemos, certo? Então, na parte da gíria, nós vamos ter a linguagem informal,
Que no caso da gíria, nós sabemos que é quando nós temos um grupo de pessoas que eles usam, tem características comuns e usam aquele linguajar que eles se entendem. Lembra da aula que a tia até mostrou aqui a linguagem dos skatistas? Lembram dessa aula? A tia mostrou também aquela música Quando Olhei a Terra Ardendo. Lembram? Quando Olhei, que entra lá na variação linguística. A gente chega já lá. Então, tudo isso, meus amores, na linguagem formal é a linguagem certinha. A linguagem informal é aquela que ela é mais descontraída, que eu não sigo a norma culta, porque a linguagem formal é a mesma coisa de culta, onde eu sigo a norma padrão como é para ser, do dicionário, da gramática. Tudo certinho, certo? E a informal, ela vai estar incorreta. E na questão, nós vimos também lá na página 40, da variação linguística geográfica, que nós sabemos de acordo com a região, aquela palavrinha ela vai mudar, ela vai se modificar. Lembra que eu falei da questão da tangerina? Tem lugares que chamam de tangerina, outros chamam de mexerica. Da questão da mandioca, tem lugar que é aipim, tem lugar que é mandioca, macaxeira. Então, tudo isso aí é o que nós chamamos de variação linguística geográfica, que de acordo com cada região vai mudando. Nós temos até linguagens próprias daquela região, certo? A maneira de falar da população, dos habitantes, né? E por aí vai. Como, por exemplo, nós fizemos uma atividade na página 41, que semáforo, sinaleira, sinaleiro, sinal, como se chama em cada região. Tem lugar que é sinal, tem lugar que é semáforo e assim vai. Isso é o que? Uma variação linguística regional. Agora tem uma coisinha importante que a gente não pode esquecer, é da questão dessa variação linguística de acordo com, por exemplo, o grau de escolaridade. Porque tem pessoas que elas vão falar errado não porque elas não estudam, elas não sabem, porque elas não tiveram a oportunidade que nós temos de estudar. Então, a gente não deve estar ignorando, muitas vezes, essas pessoas. Por exemplo, uma pessoa lá no interior, bem interiorano mesmo, que não teve a oportunidade de estudar e tudo mais, ele vai chamar vassoura e não vassoura. Ali, ele não teve a oportunidade que nós temos de ter um grau de escolaridade. Então, não posso estar criticando. Porque ali é a maneira que ele cresceu e conviveu daquele jeito e aprendeu daquele jeito e para ele é certo. Nós vimos aí Patativa do Assaré, que mesmo falando de forma, digamos assim, entre aspas, errada, mas para nós consideramos não errada porque não teve oportunidade de estudar. Que se transformou em quê? Em cordel as coisas dele, né? Em poesia, as coisas dele, mesmo sendo o quê? Errado, certo? Então nós temos que respeitar essas diferenças aí na questão do grau de escolaridade da pessoa. Para a pessoa caipira, nós não podemos dizer que está errado. Agora, se ela entrasse em uma escola, ela teria que aprender, se ela falasse errado, aí sim, ela tinha que rever isso aí, certo? Isso é a variação linguística. E por último, nós vimos a questão da formação das palavras. Lembra a questão de prefixo, sufixo? Quando eu tenho a palavra infeliz, a palavra normal é o quê? Feliz. Eu acrescentei algo antes ou depois para formar infeliz? Antes, ó, in. Então, nesse caso, eu tenho o que aqui? Prefixo. Se eu tivesse felizmente, ó, felizmente, deixa eu ajeitar aqui. Felizmente. A palavra normal é o quê? Feliz. Eu acrescentei o quê? Mente. Antes ou depois? Depois da palavra. Então, é o que aqui? Sufixo. Então, o prefixo ele vem antes e o sufixo depois, certo? E na questão da formação das palavras, nós vimos só a questão do substantivo simples e composto. Quando o substantivo ele é simples, ele é formado por uma só palavra, não é? Nós temos a palavra flor, é uma palavra, flor. É substantivo simples. Se eu tenho a palavra beija-flor,
aqui quantas palavras? Eu tenho duas. Beija e flor. Então, nesse caso, é um substantivo composto. E detalhe, nem sempre os substantivos compostos, eles vêm com esse hífen. Esse tracinho que a gente chama de quê? De hífen. Girassol, por exemplo, é gira mais sol. Tem hífen? Tem um tracinho, o hífen? Não, mas é substantivo composto. Então, tem que ter muita atenção nisso, que nem sempre os substantivos compostos, eles vão vir com o hífen, certo? Aí, nós vamos fazer nossa tarefinha agora. São apenas 4 questõezinhas. Vocês vão copiar no caderno, bem bonitinho, a caligrafia bem arrumadinha. A tia colocou as questões curtinhas para vocês copiar no caderno e não ter aquele negócio, porque é muita questão para copiar, porque eu canso minha mão, certo? Então, são poucas questõezinhas. Vamos colocar bem bonitinho no caderno e responder. Aí a tia volta com a correção. Vamos